Amém, irmão? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 5, 7. Amém? Deus é muito bom. Quando a gente pensa que Ele é muito bom, a gente descobre que Ele é bom demais. Nossas percepções, elas precisam ser mudadas. Eu queria conversar hoje com vocês, e o título da nossa mensagem já está na nossa transmissão. Quem você pensa que é? É um título bastante reflexivo, principalmente para nós que estamos pensando na eternidade. Afinal de contas, esse é o assunto que Paulo está tratando aqui em 2 Coríntios 5. Nós vimos ontem como esse assunto começou no versículo 16, ainda do capítulo 4. Paulo termina o capítulo 4 falando que nós devemos nos atentar para as coisas invisíveis, mais do que para as coisas visíveis. E aí ele vai explicar isso aqui no início do capítulo 5, falando da nossa natureza do porvir em comparação com a nossa natureza atual. Como a nossa natureza do porvir é extremamente superior à nossa natureza atual. E portanto nós como cristãos não tememos o nosso futuro. Nós como cristãos não tememos a morte e nem o amanhã. Nós só tememos uma coisa: pecar contra um Deus que nos ama tanto, que tem demonstrado de todas as formas o seu amor. Então aqui no capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz essa frase, que é a frase que nós vamos refletir durante todo o estudo de hoje, durante toda a exposição da palavra de Deus na noite de hoje. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu queria transformar essa afirmação do apóstolo Paulo numa pergunta individual à consciência de cada um de nós. Será que de fato nós andamos por fé ou nós andamos por aquilo que vemos? Essa é a pergunta, irmãos. Será que de fato nós somos cristãos? Por que essa pergunta é tão importante, irmãos? Porque em um determinado momento, essa pergunta vai ser respondida pelo próprio Senhor Jesus. Ele vai dizer naquele grande dia, como ele mesmo disse acerca daquele grande dia, que alguns estarão de um lado e outros do outro. Que alguns ouvirão uma frase extremamente amável e desejável: vinde benditos de meu Pai. É isso que eu desejo para mim e para vocês, que nós possamos ouvir isso do Senhor. Mas para que nós possamos ouvir isso do Senhor, nós precisamos dar ouvidos ao Senhor agora. Enquanto que outros ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, eu jamais vos conheci. E a gente fica assustado com esse tipo de frase. Porque esse tipo de frase, irmãos, não é, principalmente no contexto em que essas duas frases aparecem, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 25, essa frase é dita num contexto não do mundo, mas num contexto daqueles que se achavam de Deus e estavam no mundo e viviam vidas mundanas. Por isso que é importante, irmãos, eu e você refletirmos enquanto ainda temos tempo para isso. Porque chegará um tempo em que nós não teremos mais tempo. E o cemitério está aqui perto para nos mostrar que chegará um dia aonde não haverá mais dias, pelo menos aqui nessa terra. Chegará um dia em que as pessoas falarão do meu nome e do seu nome no passado, pelo menos em relação à nossa existência terrena. E é debaixo dessa realidade que ninguém pode fugir, que o cristão
tem a sua certeza alicerçada. Eu vivo por fé e não por vista. Eu quero dar um exemplo para vocês de um cristão que viveu milhares de anos antes de Cristo, Jó. No ápice do seu sofrimento, abandonado pelos seus próprios amigos, pela sua esposa, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, mas Jó só não perdeu uma coisa que não era dele, que Deus havia dado a ele, mas que ainda pertencia a Deus, que era a fé. Você tem fé, mas não é a sua fé que conta, é a fé que habita em você pelo Espírito Santo que vai fazer a diferença. E Jó, então, no ápice de todo o seu sofrimento, mesmo amaldiçoando o dia do seu nascimento, ele então tem um vislumbre de luz e diz: independente de qualquer coisa, eu sei que o meu Redentor vive. E que um dia, eu irei vê-lo com os meus próprios olhos. Olha que certeza, irmão. Perceba que para ele ter essa certeza, ele não ganhou na Mega Sena, a sua vida não melhorou, muito pelo contrário, a sua vida só piorou. Ainda no capítulo sequente, ele ainda vai ouvir um monte de coisa feia dos amigos. Mas ele tinha essa certeza que norteava a sua vida, que fazia com que o barco jamais afundasse, porque ele tinha certeza de quem estava no barco junto com ele. Essa certeza de Jó era uma certeza dividida por um homem que vem cerca de 1000 anos depois de Jó, que aprendeu desde jovem a andar com Jesus. O nome dele era Davi. E ele escreve um salmo, vários salmos, mas um deles, o mais conhecido, aonde ele diz: ainda que eu passe por um vale sombrio. E no contexto hebraico, irmãos, isso é uma expressão enigmática, que significa o pior dia na vida de uma pessoa. Às vezes a gente lê determinadas coisas na Bíblia e não entende a sua profundidade porque ela foi escrita num idioma que não era o nosso. E muitas vezes, quando é traduzido, se perde alguma coisa. Mas o Espírito Santo sempre nos traz. Então, quando Davi estava escrevendo aquele salmo, e ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele estava dizendo: ainda que chegue o pior dia da minha vida, ainda que chegue um dia em que eu diga como Jó disse: o que eu mais temia me sobreveio, ainda que esse dia bata na minha porta, eu sei que eu não estarei sozinho, e por isso eu não temerei, porque o Senhor estará ao meu lado, e não vai ser a minha força, mas é a vara e o cajado dele que me consolarão. A ideia de consolar traz consigo a ideia de fortalecer, motivar, ajudar a superar. E o salmo continua: o Senhor colocará diante de mim uma mesa, e do outro lado da mesa vão estar quem? Aqueles que me oprimem. E certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias. E eu habitarei na casa do Senhor. Essa é a certeza de uma pessoa que vive por fé. E é por isso que nós precisamos nos questionar, irmãos, acerca do que nós estamos fazendo com tudo que estamos recebendo. Nós temos recebido constantemente da palavra de Deus. E não me falo somente por conta das nossas reuniões públicas, por conta da palavra, da teologia correta que recebemos, mas falo também por conta de que se você está numa igreja bíblica, é porque você tem o Espírito Santo, senão você já tinha corrido daqui a muito tempo e amaldiçoado o pastor, juntamente com os irmãos que congregam aqui. Estar em uma igreja bíblica por si só já é um milagre. Então quer dizer que o mesmo Espírito Santo que te trouxe, ele vai estar com você hoje de noite. E ele vai estar com você, refletindo juntamente com você acerca das suas escolhas e das consequências delas. Porque, irmãos, se você é um cristão verdadeiro e você tem vivido por vista, deixa eu lhe dizer uma coisa: só quem tem a perder com isso é você.
você não vai aproveitar as maravilhas de Deus, você não sente mais prazer nas coisas do mundo, e aí você vive aquilo que Paulo disse para essa igreja aqui, uma vida miserável. Eu quero mostrar isso por meio de uma historinha que todos vocês conhecem. Não sei se vocês já ouviram falar, é um conto que se conta para as crianças, a historinha do rei Midas. Quem já ouviu falar? O rei Midas, ele era um homem que já era muito rico, mas ele desejava ser mais rico ainda. Aí ele então encontra uma fada, ele faz um pedido e diz: eu queria muito que tudo aquilo que eu tocasse virasse ouro. E no primeiro momento aquilo para ele foi maravilhoso, que ele começou a tocar nas coisas e as coisas viraram ouro, e ele ficou aquilo maravilhoso, e ele ficava achando aquilo maravilhoso, tudo que ele tocava virava ouro. Até que ele teve fome. Aí ele pegou na maçã, e antes de colocar a maçã na boca, ela virou ouro. Quando ele foi pegar no frango, o frango que o irmão José e o irmão João gostam de comer, aquele frango assim grandão, que parece que tem uns 5 quilos, que ele pegou no peito do frango, sabe aquele peito de frango? Que os cachorrinhos ficam olhando assim, ó. Quando ele tocou, ouro. E agora eu não posso comer mais, agora eu vou ficar no corpo de Edevaldo daqui a pouco. E aí de repente a filha dele, que ele amava tanto, sua filha única, que não sabia da loucura que o pai havia feito, veio lhe dar um abraço. E ela também virou uma estátua de ouro. Olha que vida miserável. Tão rico e tão pobre, não podia nem comer. É assim que muitos cristãos têm vivido. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. A Bíblia diz que Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que se a gente estiver angustiado, a gente não precisa continuar angustiado, porque é só a gente apresentar diante de Deus as nossas aflições e angústias, e Ele, o que Ele vai fazer? Ele vai nos consolar. Ele trará uma paz que excede o entendimento ao nosso coração e à nossa mente. Tudo que eu estou falando aqui para vocês está na Bíblia. Mas e por que a gente fica com os cabelos rupiados, arrancando os cabelos, pouco que já tem? Por que qualquer coisa acende o nosso pavio e a gente quer estourar, parecendo uma bomba de São João? Porque a gente não está vivendo por fé. A gente está deixando aquele que é o nosso inimigo cegar o nosso entendimento em momentos de incredulidade. Percebe, irmãos, que o que Paulo fala aqui é muito mais profundo. No capítulo 4, Paulo diz: e o príncipe deste século, e o Deus deste século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Agora vejamos, o que é um incrédulo? É aquele que vive por vista e não por fé. Então, irmãos, se você é um cristão, mas tem vivido por vista, deixa eu lhe dar um alerta. Temporariamente você pode ser cegado. E as suas percepções espirituais podem ser perdidas. Isso lhe dará um perigo imenso. Porque você pode estar diante de um abismo sem enxergar. Veja o que diz Provérbios: há caminhos que aos nossos olhos parecem os melhores caminhos, ou o melhor caminho, e é um caminho de morte. Então aqui é importante a gente fazer esse questionamento de maneira séria e responsiva à nossa vida. Será que nós temos vivido o ano de 2020 por fé ou por vista? Eu não vou nem voltar muito tempo atrás, senão a gente vai ficar envergonhado. Eu quero saber se é em 2020 que nós temos a oportunidade de sermos provados em relação à nossa fé. Não somente pelo que está acontecendo, mas principalmente pelo aquilo que está por vir. Não achem que os dias vão melhorar. Não vão. Eu disse isso há 2 meses atrás. Eu errei. Eu disse isso antes de ficar doente. E estou aqui dizendo de novo. Não vão melhorar. Mas isso não significa que você não pode estar feliz. Porque a felicidade
felicidade, para mim e para você, independe das circunstâncias. A felicidade faz parte do pacote que vem com a graça, que diz que feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor, é a gente. A Bíblia diz que uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a alegria. Só perde para o amor e para a paz. Amor, paz, alegria. Então, independentemente do mundo estar carrancudo, o cristão está sempre alegre. E ele tem motivos para isso. Pois como o apóstolo Paulo disse, sabemos, temos plena certeza que se a nossa casa terrestre, que é o que mais desespera o mundo, a morte, a doença, a perda de alguma coisa material, o mundo morre de medo de perder coisas materiais. Mas aqui a Bíblia diz, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. O apóstolo Paulo diz, irmãos, quando chegar o pior momento para o mundo, para nós, vai ser o melhor momento. Que coisa legal. E hoje eu queria pensar com vocês aquilo que eu comecei ontem. Fiz apenas uma introdução, porque eu não posso subir nesse púlpito sem fazer uma introdução para vocês, né? Senão o irmão José depois me corrige, ó, pastor, tem que introduzir o tema, senão os irmãos assim, né? Não gosto. Então eu queria convidar vocês a abrirem um trecho da Bíblia que eu acredito que naquele dia que você achar que sua fé estiver pequena, no meu caso é quase todo dia, eu aconselho que você abra nessa parte da Bíblia e leia, irmão, que eu duvido você não melhorar. Hebreus 11. Porque você vai se lembrar, Hebreus 11, irmãos, é aquele momento em que você está se sentindo perdido, e você diz, meu Deus, onde é o caminho do Evangelho? Aí você pega Hebreus 11, aí você pega a reta. É por aqui. Porque é onde o pessoal passou. Aqui a gente vai ler a respeito de todo mundo que a gente vai encontrar no céu. Não tem ninguém que está aqui que não vai estar no céu. Todo mundo que está aqui vai estar lá no céu. A gente vai se encontrar, vai bater altos papos embaixo da árvore da vida. Isso é muito legal. Ontem a gente falou do versículo 4. A fé de Abel. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque é assim que a gente reflete acerca da fé. Eu já falei e vou repetir, a fé não é algo subjetivo, não é algo que cada um tem de maneira diferente, não, a fé é algo objetivo. A fé de Rodolfo tem que ser igual à minha, porque senão uma das duas é falsa. Então, ou é a mesma, ou uma das duas é falsa. A fé tem que ser igual. Nossa fé é uma só. Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia também, segundo as Escrituras, e nos deu uma ordem que deveríamos renunciar a tudo diante dessa certeza que Ele morreu pelos nossos pecados, renunciar a tudo, tomar a nossa cruz e segui-lo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém volta ao céu, porque é o lugar onde o Pai está, sem Ele. Como é a oração que Ele nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu. Então quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai, Ele está dizendo, ninguém vai até o céu, senão através de mim. Então aqui nós estamos olhando para a vida de pessoas que entenderam isso. Que a fé delas precisava sair do papel, a fé delas precisava sair da boca apenas e começar a ser praticada. O próprio Jesus, no final do sermão mais importante dele, que é o Sermão do Monte, ele conclui aquele sermão falando da importância e da diferença entre teoria e prática. Ele diz que aquele que só ouve terá sua casa destruída, mas aquele que ouve e pratica está em segurança. Olha como o Senhor Jesus conclui o sermão. Então aqui, irmãos, nós precisamos entender que essa pergunta que começa, a pergunta que dá o título da nossa mensagem de hoje, precisa de fato bater na nossa consciência todos os dias, quem eu penso que eu sou. Quem eu estou pensando que eu sou. Porque
posso estar me enganando. Eu posso pensar ser uma pessoa que eu não sou. Por exemplo, o jovem rico, ele achava que era uma pessoa que ele não era. Quando Jesus perguntou a ele, e aí, você cumpre os mandamentos? Ele disse, eu cumpro todos, desde a minha mocidade. Mentira! Ele não cumpriu nem o primeiro. Que é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele não cumpria, porque o Deus dele qual era? O dinheiro. E Jesus provou quando disse, vai, vende tudo que tens, pega esse seu Deus, o dinheiro, tira ele da sua vida. Depois vem conhecer o único Deus e segui-lo de verdade. Mas ele não aceitou a proposta. Então a gente precisa refletir. Nicodemos vai até Jesus, porque ele sabia que tinha alguma coisa de errada, mas ele não sabia o que. Por que o pessoal do Sinédrio odeia tanto Jesus se ele só fala a verdade? Pastor, isso não está na Bíblia. Pode não estar na Bíblia, irmão, de maneira aberta, mas indiretamente é isso que o posicionamento de Nicodemos diz. Ele fazia parte do Sinédrio. E como é que ele chega até Jesus no capítulo 3 do Evangelho de Jesus, do Evangelho de João? Sabemos que é mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não tiver Deus na vida. Nicodemos está num conflito interno enorme, porque o grupo dele dizia que Jesus não valia nada, mas ele sentia no seu interior que não era assim. Aí ele vai até Jesus para ver se Jesus tem uma resposta para isso. E aí Jesus, meu filho, em vez de ajeitar, complica. Eu fico com... Esse nosso Jesus é demais, né? Nicodemos, você tem que nascer de novo. O bichinho já é idoso, rapaz. Eu fico imaginando Nicodemos, aquela barbona grande, branca, aquelas roupas, né, judaicas da época, cheio de filactérios. E Nicodemos, eu fico imaginando assim no corpo de um irmão que outro dia fez um alongamento com uma barriguinha assim. Eu fico imaginando Nicodemos, e Nicodemos, Jesus diz, tem que nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos fala, eu vou voltar de novo pro filho da minha mãe, tem que começar tudo de novo. Tem, Nicodemos, senão não vê. Ó, porque o céu é algo que você só vê pela fé, não é por vista. Você já reparou a história de Abraão? Quando Abraão, 400 anos antes do povo tomar posse lá da terra prometida, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai até Canaã, Canaã era um grande deserto, mas Deus transformou aquele deserto numa terra que mana leite e mel. Mas não foi na época de Abraão, foi na época dos descendentes de Abraão. Quando Abraão chegou lá, meu filho, imagine um agricultor, pecuarista, que vivia de criação de gado, chega lá e não tem nem água nem pasto. Lá disse, me quebrei. Deus, é aqui mesmo, é? E Deus disse, é aqui mesmo. E você acha que Abraão ficou lá? Não. Abraão deu uma de que não ouviu direito. Sabe quando você quer desligar? Sei lá, eu não estou ouvindo, tá dando concordado. O quê? Oh, Deus. Abraão fez assim com Deus, meu filho, e desceu para o Egito. Quem quebrou a cara? Abraão. Então a gente tem que parar para pensar, irmãos, porque na Bíblia está cheio de exemplos de gente como a gente, que ouviu os alertas de Deus, que não levou a sério, que quebrou a cara. Você quer quebrar a cara também? Eu não quero, já quebrei o suficiente. Já estou com a carinha quebrada. Eu só quero quebrar a cara agora, se for para a glória de Deus, não por minha desobediência. Então aqui está uma rota que eu e você devemos seguir. Então o parâmetro é Cristo. E essas pessoas, mesmo antes de Cristo, já enxergavam Ele e procuravam seguir pelo mesmo caminho. Então a gente vê que desde Abel, o Senhor já tem o seu povo eleito. Desde Abel, o Senhor já tinha o seu povo eleito. E Abel mostrou que uma pessoa que ama de verdade busca agradar o ser amado. É ou não é? Quando você ama alguém de verdade, você não busca agradar essa pessoa? De todas as formas, não é assim? Então vamos imaginar aqui as esposas.
que amam os seus maridos. De repente chega no aniversário dele, o que é que você faz? Você faz uma comida que ele gosta. Por que você faz isso? Porque você ama o seu marido. Você ama os seus filhos. E o que é que você faz com eles? Você cuida. Você disciplina. Você ama o seu pai, então o que é que você faz? Você honra. O amor não é algo, irmãos, que deve habitar somente nos livros de poesia, até porque eles não estão lá. Aquele amor é um amor falso. Amor é algo que é evidenciado por meio de um comportamento. Se você ama, você demonstra isso na prática. Então, quando Jesus vem, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não disse que ama, ele provou que amava. Então aqui a mesma coisa vale para nós. Se nós estamos dizendo que temos fé, cadê a nossa fé? Quem está dizendo não sou só eu, irmãos? Essa é uma preocupação pastoral. Sabe por que eu estou dizendo que é pastoral? Porque a gente vai ver na Bíblia, se tem um homem na Bíblia que tinha uma vocação pastoral, é Tiago. Tiago passou a vida inteira, segundo nos conta a história do cristianismo, em Jerusalém. Sabia que ele nunca saiu para fazer missão? Ele era o pastor da igreja de Jerusalém. Ele pastoreava. Pense numa pessoa que queria, Tiago, vai fazer isso. Meu dom foi pastorear, tomar conta de ovelha. Então uma das cartas mais pastorais da Bíblia é a carta de Tiago. E aí você vai ver como a carta de Tiago é uma carta prática. Aonde Tiago está falando como que um pastor, pastoreando as suas ovelhas, os seus irmãos em Cristo. E ele vai dizer para aqueles irmãos em Cristo: olha, irmãos, não achem que a fé sem obras salva. Muitas pessoas queriam colocar inimizade entre duas pessoas que eram irmãos em Cristo, Paulo e Tiago. Porque uma pessoa pega a carta de Tiago e diz: a salvação é somente pela graça, não vem por meio da fé. Pronto, agora eu vou viver da vida que eu quero. Sabe o que é que Pedro diz? Está lá, 2 Pedro 3. As pessoas pegam o que Paulo diz e pervertem para a sua própria destruição, fazem isso. Até hoje tem pessoas que usam a graça para viver uma vida desprovida de santidade. E a gente vai ver aqui que sem santificação ninguém verá Deus. Por isso, irmãos, leia a Bíblia. Mas não leia só o que você gosta, leia principalmente o que você não gosta. Leia toda a Bíblia. E quando você tiver lido 200 vezes a Bíblia toda, você vai se sentir arranhando a superfície dela. Isso não fui eu que disse, não. Foi um homem que fez isso. O nome dele é George Miller. E só para você ter uma ideia, ele lia a Bíblia de joelho. Não estou dizendo que você faça isso. Até porque ele fazia isso com direcionamento pessoal. Quem faz isso para imitar ele, a religiosidade não tem valor nenhum. Mas imagine uma pessoa que leu 200 vezes a Bíblia de joelho, só nos últimos anos da sua vida. Ele não contou os primeiros. E ele disse: eu sinto que agora eu estou arranhando a superfície do livro. Imagine, irmãos, você pegar, por exemplo, um livro como o livro de Levítico, cheio de sacrifício, e pega o animal e corta assim, faz assim. Cada sacrifício aquele tem um aspecto cristocêntrico nele. Você sabia disso? Você pega um livro de Cantares, você até se assusta, porque às vezes a gente não está acostumado, a gente vê termos que estão na Bíblia, mas que a gente não lê. Fala a respeito do amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, mas aquele livro de Cantares está falando do amor de Cristo e sua igreja, e de sua igreja em Cristo. É um livro altamente cristocêntrico, o livro de Cantares. E qualquer dúvida, pergunte ao irmão José. O irmão José, no começo da caminhada dele, achava que ia achar logo uma varoa. Aí ele disse: eu vou fazer doutorado em Cantares, porque é um livro que vai me preparar para o casamento. Ó, irmão, estou brincando com ele porque eu tenho intimidade para fazer isso, né? Ele não fez nada disso, mas ele leu Cantares. Graças a Deus, ele leu toda a Bíblia. E aí ele viu que Cantares não falava do relacionamento dele com a futura esposa dele, mas falava do relacionamento de Cristo com a sua igreja, e isso é muito melhor.
Decepção. Aí ele se apaixonou mais ainda pelo livro de Cantares. Agora que eu vou fazer doutorado, fazer até pós-doutorado. Assim como o Quinho fez doutorado em Jó. E para fazer doutorado em Jó, meu filho, tem que passar pelas provas de Jó. Aí Faraó se levantou, mas os povos apareceram. Depois você vai perguntando as coisas para ele. Depois você pergunta como é que foi esse estudo. Então aqui pela fé, irmãos, Abel ofereceu a Deus mais excelente, isso está aqui em Hebreus 11:4, sacrifício do que Caim. Perceba, irmãos, que para toda luz há trevas. Tudo aquilo que Deus faz, Satanás perverte. Uma das características centrais, ou seja, se tem uma característica que define Deus, é a santidade. Se tem uma característica que define Satanás, não é a maldade. A maldade é uma consequência, mas uma característica que define Satanás é o engano, a mentira. E perceba que o engano só pode existir se tiver verdade. Então ele pega um Deus que é verdade, eu sou a verdade, e Satanás, que é o anticristo, ele é o engano. E essa é a maldade dele. Em vez de levar a verdade, ele é aquele que propaga o engano e se levanta contra toda a verdade. Então aqui, perceba que para cada Abel existe Caim. Pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Olha, irmãos, é isso que todo cristão anseia, ser aprovado por Deus. A gente não anseia ser aprovado no vestibular, a gente não anseia ser aprovado num concurso. Isso pode até acontecer na vida de um cristão, mas a aprovação que a gente quer de verdade é essa daqui, meu filho. Deus, o Senhor está aprovando o meu comportamento, Senhor? Ele foi aprovado por Deus quanto às suas ofertas. Aí eu vou perguntar, como é que estão as suas ofertas? Aí você vai dizer, ô pastor, está difícil. Os companheiros, o negócio apertou. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Oferta não significa dinheiro. Oferta é tudo que você faz para Deus. A sua oração é uma oferta. O louvor que você louvou aqui antes foi uma oferta. O evangelismo que você faz é uma oferta. A maneira como você trata o seu irmão é uma oferta. E principalmente, a maneira como você trata a Deus é uma oferta. Aquilo que você entrega, materialmente falando, é uma pequena parte da sua oferta. A maior parte da sua oferta é espiritual. O amor que você sente por Deus, é o zelo que você tem com as coisas de Deus, é o desejo que você tem de que o Evangelho avance. Isso é a sua oferta, o seu melhor. Eu quero te dizer, irmãos, que quando Abel separou o melhor do melhor para dar a Deus, é isso que a gente tem que fazer. E o que é o melhor de Deus na nossa vida? É o Espírito Santo. Então é por isso que o Senhor Jesus, quando olha para aquela mulher, em João capítulo 4, ele diz, os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em... Agora, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. É possível você ser cristão e não viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu queria que isso não fosse verdade. Mas Paulo ensina isso pra gente na carta de Efésios. Não vos embriagueis com vinho. Quando Paulo usa o vinho, ele não está falando especificamente de vinho, mas ele usa o vinho num contexto simbólico. Ele está dizendo, não se embarace com as coisas do mundo, senão você vai perder o foco das coisas do alto. Então ele diz, não se embriague com o vinho, não busque alegria nas coisas do mundo, porque senão você não vai ser cheio do Espírito. Essa é a oposição que Paulo não fala só em Gálatas, mas ele fala em Efésios, não fala só em Efésios, mas em Gálatas ele diz a mesma coisa, que a carne e o Espírito estão militando. Então se eu estou satisfazendo minha carne, automaticamente eu estou desnutrindo o meu Espírito. Percebeu? Que, de certa forma, irmãos, eu não quero que você entenda isso de maneira errada,
Mas de certa forma, dentro de nós existe um Caim e um Abel. O Caim seria a nossa velha natureza e o Abel a nossa nova natureza em Cristo Jesus. E elas estão brigando. Mas deixa eu lhe dizer, Abel vai vencer. Porque mesmo quando morto, o sangue dele falava mais alto do que quando vivo. Então o que eu quero te dizer é que se você tropeçou, se você caiu, se você acha que Caim triunfou na sua vida, você tem uma fé, você tem um presente da parte de Deus que se chama arrependimento. Todo aquele que confessa e deixa... Olha, irmãos, eu sou apaixonado por esse versículo, porque esse versículo é muito legal. Ele diz todo. Aí ele me inclui, e ele inclui você também. Ele não está preocupado com o nosso pecado. Mas pastor, se eu lhe contasse o que eu fiz, pastor, o senhor ficou horrorizado. Eu disse, então nem me conte para Deus. Porque todo aquele que confessa e deixa, misericórdia. E a gente vê se cumprir na história da igreja um homem que se sentia responsável pela morte de milhares de outros homens. Escreveu o hino mais famoso da história da igreja, Graça Maravilhosa. Durante muito tempo da vida dele, ele foi capitão de um navio que comercializava escravos da África para as colônias inglesas. O nome desse homem é John Newton. Mas ele teve uma experiência tão forte com Deus que ele abandonou tudo. E ele não só se converteu, como ele se tornou um pastor. E ele escreveu esse hino, que fala da experiência dele de conversão. Ele se sentia responsável pela morte de mais de 25 mil pessoas. Ele lembrava do velho eu dele, sofria, chorava. Mas ele diz, graça maravilhosa. Porque antes eu era morto, eu estava morto e agora eu estou vivo. Antes eu era cego e agora eu vejo. A graça maravilhosa me alcançou. Olha, irmãos, uma das coisas que quando a gente lê a Bíblia com seriedade, de vez em quando dá um nó na nossa cabeça. Eu não sei se vocês já leram os livros históricos. Você vai ver que um dos piores reis que já existiram, se não o pior rei que já existiu em toda a história do reino de Judá, que já fala de um reino da época do rei de Davi, foi o filho de Ezequias, um homem chamado Manassés. Manassés era um camarada tão ruim, mas tão ruim, que ele não somente desagradava a Deus, mas ele procurava saber o que desagradava a Deus para fazer. Está lá na Bíblia. Aí Deus disse, é assim, Manassés? Ah, é assim, né? Você está querendo fazer o cabo de guerra comigo, é? Aí ele deu poder para um rei inimigo. O rei inimigo pegou Manassés, deu uma surra em Manassés, levou Manassés com argola preso no nariz, deixou Manassés na prisão. Na prisão, Manassés clamou a Deus. E o que foi que Deus fez? Deus perdoou. Aí você fica, que nada, Deus. Aí não, aí já é fácil. Você queria passar pelo que Manassés passou? Já tem outras pessoas que Deus não perdoou. Saul, por exemplo, ele vai tentando buscar Deus, mas não foi com sinceridade. Jeremias diz, aonde está o ponto central disso? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso, irmãos, é tão importante essa questão da gente resolver isso, quem a gente é. A gente é crente, então tem que viver como crente. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia não tem mais isso, mas eu vivi numa época... Eu sou velho, irmão. Eu acho que eu fico me lembrando assim, eu sou de uma geração entre gerações. Então, eu sou da época do pinico. As casas tinham pinico porque os banheiros ficavam do lado de fora da casa. Eu me lembro até hoje que eu ia para casa de minha avó, no interior, chamado Chique. E tinha lá os quartos que a gente ficava lá. Meus pais largavam a gente para se ver livre, 2 meses de festa. E a gente ficava lá numa tia nossa que tomava conta da gente.
E a gente ficava lá e o banheiro ficava do lado de fora. Aí quando você tinha vontade de fazer xixi, você fazia no pinico de noite. Aí de manhã cedo pegava o pinico e jogava lá. Agora, já pensou se uma pessoa acha que o pinico é um copo de beber água? Copo de beber água é pra quê? É pra beber água. E pinico é pra botar pra fora o que é a água que entrou. Cada um tem o seu propósito. Então eu quero te dizer, meu filho, você é um pinico, um copo de água, decida. Você é crente ou você é um incrédulo? O que você não pode é dizer que você é crente e viver uma vida de incrédulo, porque aí é confusão, meu filho. Aí você vai beber xixi. E vai fazer xixi no copo. E aí, meu filho, como é que vai ser? Vamos resolver esse problema? Amém. Então ele diz aqui, por meio dela, a fé, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Você quer deixar uma herança para os seus filhos? Eu quero. Eu tenho 3. Desde o começo dessa pandemia, já vai fazer 4 meses que eu não vejo meu filho mais velho. 4 meses. E eu não morri. E eu amo meu filho. E eu sofro. Mas eu sei que é pro bem dele. Eu respeito a decisão que a família que cria ele tomou. Então a gente precisa entender, irmãos, o melhor que a gente pode deixar para a próxima geração é um testemunho fiel. Sabe o que é que falta hoje em dia? Hoje em dia não falta boa teologia. Você pode encontrar boa teologia com tranquilidade na internet. Você tem seminários teológicos que tem boa teologia sendo abertos no Brasil quase todos os dias, e se você tiver dinheiro para pagar, você pode fazê-los. Mas uma das coisas que sempre faltou em todas as gerações foram homens e mulheres de Deus. Porque, como eu disse, uma coisa é você aprender e você até ensinar para outro. Outra coisa é você praticar. É totalmente diferente. Porque quando você vai praticar, você vai sentir se esmurrando, você vai se sentir esmurrando o próprio corpo. Você vai se sentir, em alguns momentos, arrancando o seu próprio olho, cortando a sua mão, cortando o seu pé. Vai doer ser cristão. Vai ser pesado em alguns momentos ser cristão. Vai custar caro em alguns momentos ser cristão. Para muitos custou prisão, martírio, morte na fogueira. Mas parece que hoje em dia essas coisas não contam mais. Parece que hoje em dia ser cristão só traz para a nossa vida acréscimos materiais. Esse cristianismo moderno não é bíblico. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas às vezes elas leem a Bíblia, elas até trazem uma interpretação correta, mas quando vai para a aplicação, elas desvirtuam completamente. Existe uma diferença entre explicação e aplicação. Eu posso pegar um texto aqui e explicar ele todo em hebraico, em grego, dependendo, né? No Antigo Testamento a maioria foi em hebraico, algumas poucas partes de Daniel em aramaico. No Novo Testamento todo em grego. Eu posso pegar, fazer uma exegese, trazer uma apresentação perfeita, como tinha um teólogo do passado chamado Bultmann. Eu esqueci o primeiro nome dele. É um dos homens mais respeitados nas faculdades teológicas até hoje, o Bultmann. Ele tem comentários bíblicos e livros super respeitados. Mas ele escreve não como alguém que acredita, mas como alguém que estudou. Então ele pega, por exemplo, João 21, e ele vai fazer uma exposição de João 21, sabe assim, tão precisa. Ele pega aquele texto e disseca o texto todo, mas ele diz assim, no final da exposição, isso era o que os apóstolos acreditavam. Eu não acredito nisso. Ele fez a exposição perfeita. Quando Jesus fez a primeira pergunta, ele queria dizer isso, isso e isso. Quando Pedro respondeu, significava isso, isso e isso. E foi assim, mas eu não acredito em nada disso. Eu não acho que isso tem aplicação para a nossa vida hoje. É o que a gente tem visto crescer
embora muitas vezes a gente não diga o nome correto, o nome disso é liberalismo teológico. São aquelas pessoas que pegam a Bíblia e tratam a Bíblia como um supermercado, ou seja, eu pego da Bíblia aquilo que eu quero e o que eu não quero eu digo, não, isso valia para aquele tempo, para o nosso já não vale. Isso é o liberalismo teológico, que está presente em grande parte das igrejas hoje em dia, mesmo aquelas mais tradicionais, já foram invadidas. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente tem de mais precioso, irmãos, é o nosso testemunho. As pessoas até podem combater as coisas que falamos, mas elas não podem combater aquilo que fazemos. Por exemplo, quando Paulo vai dizer aqui em 2 de Coríntios, a prova de um apostolado, a prova de ser apóstolo, sabe o que ele diz? Sofrimento. E eu tenho para mim que Deus escolheu a nós, os apóstolos, como escória do mundo. Você sabe o que é escória? Escória é aquela parte que quando você coloca o ouro para purificar, aquela parte é queimada. Ele diz, eu tenho para nós que Deus escolheu os apóstolos para colocar como o que era mais desprezível no mundo. E tem gente hoje em dia que se chama apóstolo sem entender o significado da palavra. Ah, então quer dizer que você quer ser o mais baixo de todos? Ah, é legal. Mas normalmente a pessoa coloca apóstolo como aquele que é o bambambam da igreja. Ele já não é nem pastor e nem bispo, e olha que pastor e bispo quer dizer a mesma coisa. Mas tem pastor, tem bispo, e aí eu já um apóstolo, que é aquele que dá cobertura espiritual. Para você, para mim, sabe que isso não existe. Então aqui ele está dizendo, olha, cuidado. O seu testemunho, seu filho, meu filho, minhas filhas, nossos filhos estão vendo o que a gente faz, mais do que o que a gente fala. Eu não sei se você já viu, que quando a gente tem filho, isso vale até para Dino, a gente tem que repetir 10 vezes a mesma coisa. Oh meu Deus. Eu vi um vídeo que a irmã Lã dizia, Dino, não pega a bola, e Dino ia lá e pegava. Meu filho, não pega a bola, meu filho, não pegava. Às vezes a irmã Marcinha tem que dizer 10 vezes para a Biboquinha para uma coisa, 20 vezes para o filhinho dela, Henrique, outra. Às vezes tia Rita tem que chegar para a pequenininha ali, né? E dizer, coma minha filha, coma. Porque a tia não come muito, é uma dificuldade, Rita com a mão tem que dar aviãozinho. Não é, pequenininha? É coisa linda. Então assim, irmãos, ele está dizendo para a gente que mesmo depois que ele havia morrido, o sangue dele ainda tinha voz. Irmãos, Spurgeon morreu há 200 anos. A gente lê os sermões dele como se ele estivesse falando para a gente hoje, né? Você lê um sermão de Spurgeon, parece que ele está falando com a gente hoje. Rapaz, o irmão José coloca sempre os devocionais, né? Parece que ele está falando com a gente hoje, parece até que ele é um pastor de uma igreja aqui, que a gente vai falar com ele amanhã. E vai, né? Quando ele chegar lá, vai dizer, rapaz, você ajudou a gente, viu? Tem umas horas que eu estava bem assim, apertado, eu pegava lá um negócio que você falou e disse, rapaz, o negócio é por aqui. E ele morreu tem 200 anos. Matt Henry morreu tem uns 400 anos. E é o único comentário bíblico que eu, particularmente, aconselho para qualquer um. Porque é um camarada que era crente. Ele não só pregava não, mas buscava viver também. E o comentário bíblico dele é muito legal. 400 anos que ele viveu. Então, é um testemunho, irmãos. Esse é o nosso maior legado. É muito mais importante do que dinheiro, casa. Todas essas coisas, de uma hora para outra, perdem o seu valor. Mas o seu legado. Por isso que é tão importante você ser uma pessoa que tem fé. Porque se você não acredita, como você vai pregar para alguma pessoa se você mesmo não acredita? Então ele diz, versículo 5, já vou concluir. Pela fé, Enoque foi trasladado. Olha que coisa linda. Enoque foi trasladado. Trasladado significa que Enoque foi transportado. É um transporte celestial.
para não ver a morte. Olha, o Senhor deu um baile na morte. A morte chegou para buscar Enoque, Enoque já não estava lá, já tinha ido. E a morte, rapaz, esse Deus me deu 1-0. Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve o quê? Testemunho. Não é o que a gente está falando aqui? Testemunho de haver agradado a Deus. Esse é o seu testemunho. As pessoas olham para você na rua e dizem: ali vai um crente ou uma crente que agrada a Deus. Olha para ali. Olha para isso, rapaz. Vai sair de Mussurunga para ir para Alto das Poças. Não é doida. Não é doida, rapaz. Né? Depois chega pro camarada e diz assim: o camarada vai sair da casa dele para ir morar no CAC só para ficar indo para a igreja. Esse camarada é doido, rapaz. Tem que... Olha, é Juliano Moreira. Quem tem com o Juliano Moreira não é um camarada que foi, não. É outro. É. O doido ainda tá aqui, rapaz. Tem doido para tudo, rapaz. Como é que o camarada sabe que vai enfrentar luta espiritual e ainda leva um estudo bíblico para perto da casa dele, que acalmou e irrita? Parece que ele não tem problema suficiente, não, é? Queria mais. Aí você tem a segunda-feira do terror. Porque até chegar um momento de noite que é muito legal, o dia é só tribulação, que o inimigo vai perturbar. Se a gente não tiver com as armaduras em dia... Então, irmãos, e todos vocês aqui, eu falei de alguns, mas todos vocês têm os seus testemunhos de cristãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Então a gente precisa cada vez mais, irmãos, ter essa convicção de que se a gente simplesmente falar o que é correto, mas não tiver um testemunho correto, nós vamos ser mentirosos, hipócritas. E foi isso que Jesus disse que a gente tinha que tomar cuidado. Ele olhou para os seus discípulos, quando eles estavam fazendo uma travessia, uma das vezes que eles estavam atravessando o mar da Galileia, e ele disse: cuidado com o fermento dos saduceus e de Herodes. Aí os discípulos, olha, que só viviam por vista, quando viu Jesus falando de fermento, disse: rapaz, isso é porque a gente não trouxe pão. Olha para isso, rapaz. Eu fico imaginando: Tiago, rapaz, você não pegou o pão, Tiago? Pedro, é para você ter pego, Pedro. Judas Iscariote: rapaz, vocês não trouxeram pão, rapaz. Vocês querem atrasar meu lado? Agora vou ter que tirar dinheiro do dinheiro para pagar. Sendo que Jesus multiplicou um monte de pão, rapaz. Vocês deixaram lá, rapaz. Imagine os 12 lá entre eles. Aí Jesus que calma tudo, né? Jesus não só acalma a tempestade, não, acalma os discípulos também. Ai, Jesus, eu não estou falando de pão. Ai, ufa, graças a Deus. Eu estou falando da hipocrisia. Ah, graças a Deus. Olha vocês, a gente está de boa de novo. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque se a gente fala e não faz, aí a gente não é melhor do que um Anás e um Caifás da vida. Aqui ele diz: pela fé, versículo 5, Enoque foi trasladado. Versículo 6, de fato, sem fé. Perceba que aqui ele ainda está falando de Enoque. Aqui ele ainda está falando dessa experiência de você andar com Deus. Pela fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Percebeu? Ananias e Safira trouxeram uma quantidade de dinheiro muito grande para a igreja, porque eles venderam um campo e eles guardaram para si apenas uma parte. Trouxeram outra parte que com certeza devia ser bastante significativa para a igreja. Mas eles agradaram a Deus? Não. Por quê? Porque eles não agiram por fé, eles agiram por vista. A mesma coisa foi a morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Quando eles viram que o fogo que Deus havia enviado do céu estava se acabando,
Eles então, querendo, demonstrar que eles também eram sacerdotes, assim como seu pai era, eles trazem fogo estranho, ou seja, um fogo que não era o de Deus. Mas eles queriam manter aquela chama acesa com o fogo produzido por homens. Não pode. A chama da igreja só pode estar acesa se o Espírito Santo estiver aqui. Nós não podemos produzir avivamento. Nós não podemos produzir conversões. Isso é uma obra sobrenatural de Deus. Nós só podemos pedir. E eles, com esse orgulho, em vez de pedir que Deus enviasse fogo, eles trazem fogo estranho. E Deus os mata como? Queimados. Aquilo que eles trouxeram foi aquilo que gerou a morte deles. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui há uma verdade que está inerente, que está interna nessa afirmação. Que é, sem fé, o que a gente faz? A gente suscita a ira de Deus. É isso que a gente vê. Todas as pessoas que tinham atitudes para com Deus sem a fé correta, suscitavam a ira de Deus. E trouxeram sobre as suas vidas juízo severo. O que você vai dizer, por exemplo, da mulher de Ló? Ela agiu sem fé, ela olhou para trás, quando não devia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Porque essa afirmação é um alerta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que quando o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios essa frase tão pequenininha, que está lá em 2 Coríntios 5, 7, onde nós iniciamos na noite de hoje, ele diz, olhe, nós andamos por fé e não por vista. Paulo está dizendo, essa é a única forma de um cristão viver, porque se viver de outra forma vai estar desagradando e não agradando. E aí nós não seremos uma oferta agradável a Deus, mas nós seremos uma oferta que Deus não suporta. Não foi o que aconteceu na geração de Noé? Daqui a pouco a gente chega lá. Lá em Gênesis capítulo de número 6, Deus diz, eu não suporto mais esse povo. O pecado deles subiu. Já está aqui o odor do pecado deles, já está chegando aqui, eu não suporto mais. A gente sabe que isso, é uma simbologia para dizer que Deus ele sente nojo do pecado, a rebelião do seu povo. Você imagina, irmãos, que o ímpio só está vivo por causa de Deus. Você já imaginou? O ateu, que está hoje dizendo para você, Deus não existe. Sabe por que o coração dele está batendo? Porque o Deus que ele diz que não existe está sendo longânimo com ele. Se Deus quisesse matar, ele já tinha morrido. Sabe, essas milhões de pessoas que são adeptos de outras religiões, como o islamismo, segundo alguns estudos, vai superar o número de cristãos daqui a alguns anos. A religião que mais cresce no mundo é a religião islâmica. Pasmem, apesar de todos os seus limites, de toda a sua oposição, radicalismo, é que mais cresce no mundo. E aí você olha, todas essas pessoas estão suscitando a ira de Deus. Você imagina um homem desse que coloca uma bomba no corpo dele, se explode dentro da igreja para matar crente. Aí ele acha que vai encontrar o paraíso com 70 virgens, que vai se encontrar lá com Maomé, com não sei quem, e ele vai encontrar o quê? Um fogo. Pior do que o fogo da bomba. Porque o fogo da bomba foi 1 minuto e acabou. Mas o fogo do inferno arderá por toda a eternidade. E quem tem que falar isso para eles? Eu e você. Mas pastor, se eu falar isso, eles vão querer me matar. É para isso que a gente tem os Josés aqui na igreja, né? Os Quinhos. Oh Jesus, só sobra para ele nessa obra, né, Paulinho? É. Paulinho já disse que é, confirmou, viu? É de você. Então aqui ele diz, pela fé Enoque foi trasladado. E no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Enoque agradou a Deus. Andar com Deus significa agradá-lo. Quando a Bíblia está dizendo que Enoque andou com Deus, lá em Gênesis capítulo 5, estava dizendo que Enoque passava o dia todo tomando atitudes que agradavam a
de comida. Como eu posso glorificar a Deus por meio da minha refeição? Como eu posso glorificar a Deus por meio do meu sono? Como eu posso glorificar a Deus da criação dos meus filhos? Como eu posso glorificar a Deus no meu trabalho? Como eu posso glorificar a Deus transmitindo para as pessoas aquilo que Deus me revelou? Como eu posso fazer isso? E a gente sabe que Enoque era pregador, porque no livro de Judas a gente vê um pedaçozinho do sermão de Enoque. Isso é agradar a Deus. Viver uma vida pensando o tempo todo nele. Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele, o apóstolo Paulo está falando algo poético e bonitinho. O apóstolo Paulo está trazendo para nós uma realidade que deveria gritar aos nossos ouvidos todos os dias. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É dele, é por ele e é para ele todas as coisas. Então aqui, irmãos, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, é imprescindível, não pode ser feito de outra forma. É isso que significa essa afirmação. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, você se aproxima de Deus como? Por meio da pregação, por meio da leitura bíblica, por meio da oração, por meio da comunhão com outros irmãos. E principalmente você se aproxima de Deus praticando aquilo que Deus te ensinou. Não existe forma melhor de estar perto de Deus do que praticando o que Ele nos ensinou. Quem está falando isso não sou eu, é o próprio Jesus. Ele fala sobre isso em Mateus 25. Eu estava nu e me vestistes, com fome e deste de comer. Quando, Jesus? Eu não vi o Senhor. Todas as vezes que fizestes ação a um dos pequeninos, era como se estivesse fazendo a mim. É a maneira que a gente mais está perto do Senhor. É quando a gente está junto daqueles em que Cristo habita. E faz para com eles aquilo que Cristo nos ensinou. Trate os seus irmãos com amor, com zelo. Ensine, tenha fervor, tenha cuidado, apacentem-se uns aos outros, estimulem-se ao amor e às boas obras. Então ele diz: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, irmãos, quando você chega em casa, se você chegasse em casa hoje e sua casa: pastor, está repreendido em nome de Jesus. Pastor, faço não, vou ter que falar, irmão, viu? Fique em paz. Quando você chegasse em sua casa hoje e ela tivesse arrombada e não tivesse nada, tivesse levado até um bujão de gás, até a vassoura que você limpa, que já tem 10 anos, lá não levou. Não tem nada. Você daria glória a Deus? Ou você amaldiçoaria essa danada? Como é que você faria? Que é isso, irmãos? Você acreditar que Deus existe quando as coisas vão bem, até o ímpio dá glória a Deus quando ganha na Mega Sena. Glória a Deus, oh aleluias. Vou até dar uma oferta para essa igreja de Quinho. Aí é milagre. Aí é milagre, né? Aí tem que ser um ímpio. Eu também acho. Tem que ser um Cornélio, né? Então aqui a gente fica imaginando: você acredita mesmo que Deus existe? Você acredita mesmo? É claro, pastor, senão eu não estaria aqui. É mesmo? Você acredita que Deus existe? Porque a resposta a essa pergunta, ela traz consigo uma série de consequências. Se o Deus da Bíblia existe, então Ele está no controle. E se Ele está no controle e Ele existe, então Sua palavra é verdadeira. E se Sua palavra é verdadeira e diz que todas as coisas cooperam para o bem, isso inclui inclusive as coisas que para nós, no primeiro momento, parecem desagradáveis. E aí, você continua acreditando que Ele existe?
Quando você bota a mão no bolso e aqueles 50 reais, que era o dinheiro do gás, some, caiu. Você continua acreditando que Deus existe? Quando você sai de casa, todo limpinho para ir trabalhar, e aí aquele motorista de ônibus passa naquela poça e te dá um banho de lama, você continua acreditando que ele existe? E que o motorista do ônibus vai se converter e ser salvo? Ou você já condenou ele ao fogo do inferno? Então a ideia é acreditar que Deus existe, irmãos, é algo muito mais profundo do que você simplesmente carregar uma Bíblia e fazer uma oração. É acreditar que Deus existe aqui. Você acredita que Ele está aqui? Amém. Jesus disse, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, eu vou estar lá no meio de vocês. Eu não sei onde é o meio da igreja, mas Ele está no meio aqui da igreja. Tem que fazer depois da metragem, né? Está no meio de vocês. Sabe? Lá em Isaías capítulo 6, os serafins, eles estão dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus está aqui. Você está vendo? Está aqui. Percebeu como é tão importante, irmãos, a gente ter os nossos olhos espirituais abertos? É como uma escama caindo. Talvez alguns de nós ainda estejamos como Saulo, esperando a escama cair. Eu oro para que ela caia, o mais rápido possível. Porque é necessário acreditar que Deus existe. É necessário acreditar que o Deus da Bíblia existe exatamente como Ele falou que existe. E que Ele vai fazer exatamente aquilo que Ele disse que Ele iria fazer. E uma das principais coisas que Deus falou está aqui. Há uma consequência extremamente ruim para aqueles que desagradam a Deus, mas há uma consequência maravilhosa para aqueles que agradam a Deus. Por isso Ele fala, e eu já quero concluir aqui para não me demorar demais. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que se torna, olha que coisa, Ele se torna, Ele se transforma. O Deus que estava irado com você, quando Ele te regenera, agora Ele não só te regenera, mas Ele derrama sobre você toda a sorte de bênção. Você já imaginou isso? Ele não só salva você, Ele derrama da graça dele sobre você. E Ele dá para nós aquilo que Ele tem de mais precioso, que é o quê? Ele mesmo. Por isso que a Bíblia diz, quando Deus teve que jurar por alguém, Ele jurou por quê? Por Ele. Não tem ninguém superior a Ele. Então Deus está dizendo, eu vou lhe dar uma coisa e é o melhor que eu tenho. O meu Espírito. Eu vou dar para vocês. Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. É por isso que o Senhor Jesus diz, qual pai que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Vocês fazem isso, pais? E se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Vocês fazem isso, pais? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Vocês fazem isso, pais? Se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos vossos filhos, como não dará Deus o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem? Olha que coisa. Por isso que o apóstolo Pedro fala sobre esse assunto. No primeiro sermão da igreja, eles arrependam-se, sejam batizados e que a promessa se cumpra em vocês. Que promessa? Deus vai derramar sobre vocês. Ele fala isso lá desde Ezequiel. Darei a vocês o meu Espírito. Você entendeu isso? Que você não pode ser mais rico do que você é hoje. Você não pode ser mais. Porque você é filho de Deus. Você já imaginou isso? O
Criador de todo o universo. Aquele que criou o visível e o invisível. Aquele que mantém todas as coisas conforme o poder da sua palavra, escolheu adotar você como filho e filha. Tem como você ser mais rico? Vamos imaginar se daqui a algum tempo passa aqui um carrão, uma limusine, e tem um menino que é órfão, que vive aqui, e de repente Bill Gates resolve adotar esse menino. Será que esse menino se torna pobre? Será que o filho de um bilionário vai ter a mesma vida de que um órfão sem teto tinha? Se você é filho de Deus, por que você não está tendo uma vida condizente com isso? Sabe, quando eu estou falando disso, irmão, nada tem a ver com coisas materiais, mas tem a ver com o fato de estar disponível para mim, para você, uma paz que excede o entendimento, uma alegria que vai além das circunstâncias, uma certeza das coisas por vir, que é tão certa quanto essa cadeira que os meus olhos estão vendo. Se a minha fé nas coisas que eu vejo e toco é maior do que a minha fé nas coisas que eu não vejo, então eu não posso me chamar de crente. Hoje eu estava vendo a história, né? Como eu disse aos irmãos, tenho sido cobrado muito pelo Senhor, estudar mais, me dedicar mais. Isso é bênção, como diria o nosso irmão Paulo. Eu estava, nesses meus estudos, eu estava vendo o perigo da apostasia. Os pastores mais famosos nos Estados Unidos, os maiores influenciadores da igreja americana reformada, os livros deles foram best-seller. Tem um livro dele que vendeu mais de 1 milhão de cópias. O nome dele é Joshua Harris. Ele foi pastor durante 20 anos, nascido e criado em uma igreja evangélica. Desde cedo começou a pregar o evangelho, escreveu vários livros, se casou, teve 4 filhos. Mas no ano passado, um casamento de 21 anos, ele se separou da sua esposa e disse que não acreditava mais em nada daquilo que ele havia pregado durante os últimos 21 anos. A apostasia é real. E ela está mais perto da gente do que a gente imagina. Por isso que ou nós temos uma vida de fé, ou nós já apostatamos. Para algumas pessoas, a morte vai ser só uma formalidade, porque eles sempre estiveram mortos. Será que essa é a sua vida? Uma das características que diferencia aquele que está morto daquele que está vivo é justamente o movimento. Quem está vivo se move, se levanta, se senta, mesmo aqueles que têm limitações, né? Aqueles paraplégicos, tetraplégicos, eles ainda conseguem se movimentar, externalizar alguma coisa. Mas aqueles que estão mortos, eles estão estáticos. Eles parecem que estão vivos. Quem já foi no velório sabe disso. Parece que está vivo. O irmão Paulinho vê isso todo dia. Você olha para aquela pessoa que está ali no caixão, parece que está vivo. Dependendo da maneira como a pessoa morreu, né? E da rapidez em que o corpo, que o velório foi preparado, às vezes até a pele da pessoa ainda está aparentando que está viva. Tem maquiagem. Né? Maquiagem, isso tudo, a roupa que veste. Mas não tem mais vida na vida. Para algumas pessoas, o dia da morte vai ser só uma formalidade, porque eles nunca viveram de fato. Eles estavam na igreja, mas eles não eram igreja. Eles até falavam de Cristo, mas eles nunca foram regenerados. E a evidência disso é que eles nunca viveram por fé, eles viviam por vista. Eu tenho condição de fazer isso, então eu vou lá e faço. Não! Deus me mandou fazer isso e aí eu vou lá e faço. A palavra de Deus me mandou fazer isso, aí eu vou lá e faço. Mas meu filho, se você fizer o que a palavra de Deus está mandando, vai ter consequências muito sérias da sua vida. Vai ter consequências mais sérias ainda se eu não fizer.
Quer dar um exemplo? Já vou fechar aqui, que é ficar do horário. Quando eu fecho, minhas filhas que estão assistindo, ainda assistindo as bitinhas, elas dizem que quando eu fecho, eu ainda falo em 10 minutos. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se você tem fé de verdade, isso vai ser visto. Como essa luz. Essa luz não precisa falar. Tô acesa! Quando a gente acende a luz, aparece. Sabe, quando o irmão Paulo entra com o perfume que ele fez e que deixou assentar 7 dias e que você tem que tomar cuidado porque pode ser que arda. Quando ele entra com esse perfume, irmão, todo mundo sente o perfume. É verdade. Entrou alguém nesse lugar. Com certeza. Então a Bíblia vai dizer que existem odores, existe a luz, existe o sabor, o sal. São exemplos de que o cristianismo da gente tem que ser algo transformador. José falou sobre isso na terça-feira. O que o sal faz com a comida? Transforma. Prepare uma comida com sal e uma comida sem sal e depois me diga. Você pega às vezes um feijão e você nem precisa de muito tempero. Você bota um pouquinho de sal e aquele feijão já fica uma delícia. Um arroz. Totalmente diferente o sabor daquele alimento se não tivesse o sal. E Jesus diz: nós somos o sal da terra. Vocês já andaram pelo bairro de vocês quando tem apagão? Quando está tudo escuro? É igual de que quando os postes estão todos acesos? Não. É por isso, irmãos, se nós que somos igreja não tivermos a fé que a Bíblia diz que a gente tem que ter, nem que a gente vai evangelizar o mundo, nem que a gente vai cumprir a nossa missão. É como, por exemplo, irmãos, vamos imaginar, a pessoa chega e diz: olha, pastor, abriu uma vaga aqui num posto para 10 pessoas, está precisando tem 10 vagas de enfermeiro e 20 vagas de médico. Aí eu vou lá, vamos imaginar que eu vou, sei lá, rapaz, eu soube que tem 10 vagas de médico aqui, de enfermeira, de como é, e aí, o que precisa? Camarada disse: você precisa ser médico, você é formado em medicina? Eu disse: eu não, eu sou formado em direito, eu vim aqui atrás de emprego. Mas você não pode, você não é medicina. Então vamos imaginar, você diz: pastor, eu quero pregar o evangelho, eu queria muito que minha família fosse salva. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui tem parentes e tem amigos que não são cristãos e que a gente sofre pela realidade atual deles, deseja que isso seja mudado. Mas como é que vai haver alguma mudança se o sal perder o sabor? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Por isso a gente tem que responder essa pergunta: quem você pensa que é? Eu sou o filho de Deus! Pergunte a Elias quem ele pensa que é. Eu sou um profeta. João, quem você é? Eu sou uma voz que clama no deserto. Paulo, quem você é? Eu sou um servo de Cristo, apóstolo segundo a vontade de Deus. Quem você é? Antes de ser marido, esposa, pai, filho, você é um filho de Deus. Você é um cristão. E isso tem que mudar todas as áreas da sua vida. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver com fé. Porque o Senhor Jesus disse para nós que se a gente tivesse fé como um grão de mostarda, que era a menor das sementes na sua época, a gente poderia mover montes. Já imaginou o que Deus é capaz de fazer por meio dessa igreja se a gente tiver fé? Existem 22.000 almas que estão esperando a gente ter fé aqui.
Que o Senhor nos ajude. Essa referência foi o irmão José que trouxe. E são as pessoas que moram entre o Alto das Pombas e o Calabar. Deus nos plantou aqui, exatamente nesse local. E o que dizer então das milhões de pessoas que vivem em Salvador, porque Deus nos plantou nessa cidade. Mas antes de fazer a missão do ir, a gente precisa ter fé aqui dentro. Ó Deus, nos ajuda. Nós temos tantos problemas, tantas situações sérias, Senhor, como a enfermidade de Dylan, a enfermidade da irmã Osana, a enfermidade de outros irmãos que estão passando por problemas em várias áreas, emocionais, pessoais, financeiras. Mas Deus, nenhum problema é mais urgente para nós essa noite do que o nosso problema espiritual. Por isso nós te pedimos, Senhor, dai-nos fé. Por meio da tua graça, Senhor, nos ajuda a ter uma vida cheia do Espírito Santo, para que possamos, Deus, produzir os frutos que foram designados para serem produzidos por meio da nossa vida. Ó Deus, não deixa que o ramo da nossa vida fique infrutífero, mas que o Senhor, Deus, cada vez mais nos toque e nos motive a viver uma vida cristocêntrica, aonde a pergunta que faremos diante de qualquer situação é: qual a atitude que eu devo ter diante disso que agrada a Deus? Nos ajuda a viver dessa forma, Deus. Quando o Senhor disse que nós deveríamos orar sem cessar, era isso que o Senhor queria dizer. Que nós tivéssemos a tua presença sempre. Nós estivéssemos contando com a tua presença sempre na nossa vida, Senhor. Cientes de que o Senhor está sempre presente ao nosso lado. E portanto nós devemos viver uma vida sabendo da tua existência e de que o Senhor abençoa, presenteia todos aqueles que andam contigo. Ajuda-nos, ó Pai, cada vez mais ter essa certeza crescente no nosso interior, que ser cristão não é chato, não é doloroso, pode até ser por algum momento para a nossa carne, mas ser cristão é o que de mais prazeroso essa terra tem para nos dar. Uma terra que está debaixo de maldição, por meio de Cristo nos traz a bênção. Nos ajuda a ter esse foco, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor possa despertar em nós essa responsabilidade de sermos luz e sal. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos dessa forma, que a nossa fé ela seja evidenciada até quando os nossos lábios estão fechados. Nós vamos evangelizar, nós vamos falar da palavra de Deus, porque sabemos que ela que é lâmpada para o nosso pé, para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Mas do que adianta falarmos de coisas se nós não acreditarmos nela?